Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Estava ali em casa e aguardando aí a expectativa de começar aqui o culto. Quando eu olhei lá o videozinho, opa, deixa eu correr, senão, né? Bom, irmãos, eu vou ser breve, como foi dito, é uma breve oportunidade. Agradeço a Deus também pela oportunidade de estar revendo o pastor Roberto, que Deus o abençoe, e que venhamos aguardar aquilo que está sendo aqui falado da parte de Deus, é o Espírito Santo em nós, comunicando através das nossas vidas aquilo que está no coração do Pai para a vida daqueles que o amam, em o nome de Jesus. E o pastor Roberto, que me antecedeu aqui na oportunidade, falava sobre o estar na caverna, e toda vez que se faz menção dessa questão, estar na caverna, automaticamente eu sou levado pela minha memória ao texto, quando Elias está na caverna e Deus vira para ele e pergunta: Elias, o que tu fazes aqui? Amém? Mas a palavra que eu quero aqui trazer para a reflexão da igreja, ela se encontra no livro de Salmo, de número 98, e eu gostaria que a igreja me acompanhasse. Você que está aí do outro lado, nos assistindo, esteja com a sua Bíblia aberta. Salmo de número 98. Prometo que serei breve nesta saudação. E diz aqui, a epígrafe do texto que nós iremos ler, diz assim: exortação a louvar o Senhor. Salmo de número 98, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios, lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra, e exclamai, e alegrai-vos de prazer, e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz de canto, com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, porque perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Quero dar ênfase ao primeiro versículo que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Amém? Que Deus seja louvado e engrandecido pela sua palavra. Lembrando que nós estamos aqui para adorar a Deus, que tem nos guardado, tem nos abençoado, tem estendido sobre as nossas vidas o cetro da sua misericórdia. E o texto aqui no primeiro versículo engrandece e exalta o Senhor, e no final do versículo diz que a sua destra e o seu braço lhe alcançaram a salvação. E quando eu paro para pensar na razão pelo qual nós estamos aqui reunidos, que é o de adorar ao Senhor, que é de agradecer a Deus, porque louvado seja o seu nome, apesar da tempestade, apesar do deserto e do vento forte,
O nosso barco não virou, porque quem está no barco é Jesus. E Ele tem nos abençoado, Ele tem suprido, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem feito valer a sua vontade, porque como Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, e Ele tem o poder em suas mãos. O governo lhe pertence não apenas da minha vida, mas dos acontecimentos do mundo e de todas as leis que regem o nosso universo. E o texto vai engrandecer a Deus, porque a sua destra e o seu braço forte nos proveram salvação. E quando a gente pensa sua destra, estaria o texto apenas se referindo ao lado direito de Deus? Com certeza não, amados. Mas quando o texto engrandece a Deus, porque a sua destra e o seu braço forte nos proveram salvação, o que o texto está aqui profeticamente se referindo é à pessoa do próprio Cristo. A Bíblia Sagrada vai dizer, rapidamente no tempo desta minha saudação, a Bíblia Sagrada vai dizer que o nosso Senhor Jesus, essa foi a visão que Estevão teve, no momento em que ele seria apedrejado por defender a sua fé, o primeiro mártir ali do Novo Testamento. A palavra de Deus diz que no momento em que ele seria apedrejado, ele olha para o céu, vê o céu aberto, e ele vai declarar que ele viu o Senhor assentado no seu trono, e à sua destra estava o nosso Salvador e Rei, o nosso Senhor Jesus, o Cristo ungido, o Rei da glória. E há um outro texto para finalizar esta reflexão. Lá na primeira carta de João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 1, está descrito assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, isto quer dizer num acidente de percurso, né? Não é aquele pecado voluntário, eu quero pecar, não é isso, mas que por alguma razão nós nos encontrarmos de repente, como o apóstolo Paulo vai relatar em suas cartas, o que eu não quero fazer, isso eu faço, e reprovo, condeno. Ou seja, diante das nossas falhas, na luta diária contra a nossa natureza, na luta diária contra os nossos impulsos, porque a Bíblia diz que os desejos da nossa carne não pendem para Deus, é o contrário. A nossa carne nos puxa para longe de Deus, mas graças a Deus que o Espírito milita contra a carne, e nós estamos no meio dessa guerra, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, buscando aquilo que agrada a Deus na noite desse dia. E para finalizar, o texto diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que tendes um advogado junto ao Pai. Jesus está junto ao Pai em que contexto, pastor Eduardo? No mesmo contexto da visão de Estevão, quando ele diz que viu o Senhor assentado à destra de Deus Pai nos altos céus. E assentado à destra de Deus Pai, a palavra declara, a palavra nos revela, a palavra nos dá essa esperança, essa convicção de que Ele está ali assentado. De um lado nessa noite, eu vou terminar agora, de um lado nessa noite há o Espírito Santo, amado irmão, amada irmã, você que está me assistindo, você que está presente aqui nesse momento no templo, há o Espírito Santo de Deus intercedendo por mim, por você. E o texto diz que é com gemidos inexprimíveis, é com gemidos, e sabe por que ele intercede? Porque nós somos incapazes de orar como convém, nós não sabemos orar, e independe de títulos, de graduação, de diplomas, a realidade é uma só: nós não sabemos orar como convém. Mas se por um lado, para nossa alegria, na noite desse dia, nós temos o Espírito Santo intercedendo por mim, por você, nós também temos a destra de Deus Pai, um advogado que o tempo todo está advogando as nossas causas, o tempo todo está se colocando diante de Deus em nosso favor, apontando para o sangue dele na nossa vida. E eu termino aqui citando 1 João 1,7, que diz que se nós andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. E eu paro por aqui, porque é só uma oportunidade. E o nome do Senhor seja louvado. Agradeço em nome de Jesus. Amém.